Você também tem dúvidas a respeito de onde é a casa do tesouro? Será que podemos usar os dízimos fora do contexto da igreja? Vem comigo que eu vou te ajudar a compreender essa dúvida. Há pessoas sinceras que têm indagado sobre onde exatamente seria a casa do tesouro. Bom, o texto bíblico de Malaquias 3, verso 10 diz o seguinte: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Observe as palavras casa do tesouro e minha casa. Ambas referem-se ao mesmo lugar. Mas onde era exatamente a casa do tesouro? Sabe onde? Obviamente, no Templo de Jerusalém. Isso fica bem claro quando analisamos minuciosamente essa questão nos livros de Neemias, Esdras e Crônicas. Em Malaquias capítulo 3, verso 10, o mensageiro de Deus refere-se à tesouraria centralizada no templo, no santuário, para onde todos os dízimos e ofertas consagradas a Deus deveriam ser levados. Somente depois de contabilizadas e armazenadas, elas eram distribuídas por equipes de sacerdotes para dar a manutenção dos levitas em todas as regiões de Israel. Jerusalém era o centro do recolhimento e o centro da distribuição. De acordo com o comentário bíblico adventista, apesar dos livros estarem em seções diferentes da Bíblia, Malaquias foi contemporâneo de Neemias. Quando Neemias conduziu aquela reforma espiritual do povo e a restauração do sacerdócio na Judéia no ano 444 a.C., ele instituiu as câmaras do tesouro da casa de Deus, como descreve Neemias 10, verso 37 a 39, e uma taxa à parte para o serviço de manutenção da casa, como descreve Neemias 10, verso 32. Na sequência, precisou regressar à Babilônia, e lá permaneceu por alguns anos, como descreve Neemias 13, verso 6. Nesse intervalo, o povo decaiu em espiritualidade e também em fidelidade nos dízimos e nas ofertas, prejudicando desta maneira os recursos para a manutenção das despesas do templo sagrado de Deus. Em consequência, pela falta de condições, os sacerdotes desviaram-se do ministério e buscaram outras atividades para sobreviver, como descreve Neemias capítulo 13, verso 10. Nessa ocasião é que surge o profeta Malaquias, no ano 425 a.C., durante a ausência de Neemias, conclamando o povo a voltar a ser fiel. Por isso a descrição de Malaquias 3, verso 8 a 12. Desta maneira haveria mantimento em ofertas na casa de Deus para que não deteriorasse e dízimos para que o sacerdote não abandonasse o ministério. Mas o que isso significa? Neemias havia restaurado o sacerdócio e as tesourarias separadas, uma para os dízimos e outra para as ofertas, ou como nós chamamos hoje, pacto de oferta. Além, obviamente, das coisas sagradas, como descreve Neemias 12, verso 44. Mas lembre-se, tudo centralizado no templo de Jerusalém. Percebe-se que essas ofertas eram guardadas em depósitos separados e usados para finalidades diferentes. Os dízimos para uma finalidade e as ofertas para outra finalidade. Como já observado, o profeta Malaquias está apelando para trazer os dízimos e as ofertas para as tesourarias estabelecidas por Neemias, mas lembre-se, centralizadas no templo em Jerusalém. Essas tesourarias, numa única casa do tesouro, proviam a manutenção de todas as famílias sacerdotais das diferentes regiões de Israel.
para que não se aplicasse indevidamente os recursos sagrados, segundo Malaquias, a fidelidade não devia ser apenas nos dízimos, mas também nas ofertas. Por isso o profeta fala sobre roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Seguindo criteriosamente esse modelo bíblico, a Igreja Adventista utiliza esse sistema de recursos para atender aos projetos da igreja local e na contratação de mais ministros, obreiros, evangelistas. Mas voltando aqui ao contexto de Malaquias, o apelo do profeta Malaquias preparou o povo para que, ao Neemias retornar, o povo voltasse à fidelidade, como descreve Neemias 13, verso 12. Importante notar que Malaquias não ensina, em hipótese alguma, que o dízimo poderia ser usado para gastos locais. Ao contrário disso, ele está no contexto de Neemias, quando se usava tesourarias separadas e centralizadas no mesmo templo para a administração dos dízimos e ofertas para toda a nação israelita, como hoje fazemos para atender a missão da Igreja Adventista em todo o mundo. Finalmente, Malaquias reforça o que outros profetas já ensinaram de um sistema profundamente representativo, contrariando radicalmente o modelo de um sistema congregacionalista. É por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia segue de perto esse modelo. Por quê? Simples. Porque o modelo é bíblico, pois foi elaborado pelo próprio Deus. Pense nisso.